Olá, galera! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Fabiane e eu estou passando por aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre um conceito muito importante da fluidostática, que é o conceito de pressão, tá? Então, para iniciar, eu vou apresentar para vocês algumas situações. Vamos lá? Então, eu trago aqui duas imagens para a gente analisar um pouquinho o que está acontecendo nessas imagens. Então, a primeira situação, ela apresenta um questionamento. Por que uma pessoa consegue andar melhor na neve firmando seus pés sobre uma superfície na forma de uma raquete? Por que será que é mais interessante para essa pessoa que está caminhando na neve que ela utilize essa superfície grudada, presa embaixo do seu calçado? Temos uma outra situação que é o seguinte: por que são utilizados apoios de cimento para apoiar os pilares em uma obra? Então, por que serve essa estrutura de região muito maior que sustenta essa coluna ou esse pilar da construção? Por que será? Eu vou trazer outras situações, por exemplo, uma menina que está andando de salto alto, salto fino, num gramado. Se esse gramado tiver um mínimo de umidade, essa menina vai afundar o salto agulha e vai sujar o salto para a festa que ela está pensando em ir na sequência, né? Se essa mesma menina pisar neste mesmo gramado com um outro calçado, um tênis, ela não vai afundar da mesma maneira que afundaria na primeira situação usando um salto alto. Por que será? O peso da menina não é o mesmo, tanto numa situação como na outra? Por que ela afunda com o salto alto e não afunda com o tênis, hein? Qual será o conceito que justifica essas situações? Então, o conceito que justifica essas situações que eu apresentei para vocês é o conceito de pressão. Então, se dois corpos estiverem com uma mesma área de contato, vai exercer maior pressão aquela que tiver uma maior força aplicada, e força a gente pode considerar o peso como sendo uma força aplicada. Quando uma pessoa está apoiada sobre alguma superfície, a pressão que ela exerce é devida ao seu peso. Então, a pressão nada mais é do que uma grandeza física que mede a relação entre o módulo dessa força resultante, que atua na direção perpendicular à superfície, e a área de contato sobre a qual essa força atua, ok? Então, nós podemos ter a aplicação dessa força totalmente na perpendicular. Então, toda essa força aplicada sobre essa área é responsável por gerar uma pressão neste ponto. Essa força pode ser aplicada também de forma oblíqua, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Dessa força, ela não vai gerar uma pressão de forma total, ou seja, essa força, ela possui um componente na direção horizontal e um componente na direção vertical. Como a superfície é horizontal, eu vou ter pressão gerada apenas pelo componente vertical dessa força. Então, eu preciso determinar o cosseno do ângulo, considerando que o ângulo aqui é formado com a normal, e a força normal nada mais é do que essa linha perpendicular com a superfície. Então, eu tenho que decompor essa força para tirar dela apenas a parcela perpendicular à superfície. É essa parcela da força que vai exercer a pressão. Então, a pressão é a divisão entre a força aplicada sobre uma determinada área. Vamos retomar um pouquinho as unidades. A unidade de força é Newton, né? Eu posso também, a força ela é exercida pelo peso. O peso é uma forma de força aplicada sobre uma superfície. Esse peso também é medido em Newton, mas é muito comum eu ter uma informação de massa, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos que está apoiada sobre uma superfície. Então, o peso, eu tenho que lembrar que o peso, que é igual à força, o peso é a multiplicação entre a massa e a gravidade, a aceleração da gravidade, que normalmente é 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a força se mede em Newton. A área é medida em metro quadrado. Então, dessas unidades, nós temos que a unidade de pressão no sistema internacional
é Newton por metro quadrado ou Pascal, que também é utilizada e são equivalentes. Outras unidades que nós temos aqui, que não necessariamente são do sistema internacional, mas são bastante utilizadas, né? Que no sistema CGS, a bária é uma unidade bastante utilizada. Centímetro de Hg ou centímetro de mercúrio, milímetro de Hg também é bastante utilizada, e ATM são unidades bastante utilizadas dentro do estudo de gases, por exemplo, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Então, o conceito de pressão ele é muito presente no nosso dia a dia em várias situações, tá? Espero que tenham entendido, tá? Nos vemos numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!